A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Kleber da Adcol em Maricá. Nós estamos na lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical, cujo tema é o pecado corrompeu a natureza humana. Vamos refletir sobre a leitura bíblica diária de sábado, que se encontra na primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 4. Diz assim o texto sagrado: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. No grego, o verbo praticar transmite a ideia de transformar o pecado numa prática habitual. Precisamos entender que existe uma diferença entre cometer um pecado e continuar a pecar. Até os crentes mais fiéis às vezes cometem pecados, mas não apreciam um pecado em particular ou escolhem cometê-lo. Um crente que comete um pecado, se arrepende e o confessa, encontra perdão. Logo entendemos que o pecado na vida de um crente é acidente, pois o pecado é identificado aqui como a prática do que é ilegal. O pecado é a destituição ou a privação da harmonia e conformidade com a lei divina. Essa lei que é a transcrição da natureza e da pureza divinas, que contém sua vontade para o governo do mundo. A concretização do pecado agora é a rejeição da lei divina, que é a rejeição da autoridade divina e, consequentemente, do próprio Deus. Transgressão é a quebra da lei, no sentido de ultrapassar um limite fixado. É preciso que haja algo proibido para que possa haver uma transgressão. Por isso mesmo, há uma sutil, mas profunda distinção entre o pecado e a transgressão, porquanto aquele que não está sujeito a qualquer lei pode pecar. Romanos 5:13. Mas com a introdução de uma lei, o contraventor comete transgressão se chegar a violar essa lei. Por conseguinte, o pecado leva-nos a transgredir. Romanos 7:7. O pecado pode consistir em uma desobediência implícita, mas a transgressão é sempre uma desobediência explícita. Daí, a transgressão é uma forma agravada de pecado. O indivíduo não pode negar a validade e a natureza obrigatória da lei de Deus. Aqueles que assim fizerem estarão em rebelião aberta contra Deus. O pecado é a quebra de um código, isto é, a lei que foi dada por Deus. O apóstolo João afirma que pecar é o mesmo que desconsiderar completamente a lei de Deus. Mas eu tenho aqui uma boa notícia. O cristão que verdadeiramente nasceu de novo tem uma espécie de alarme ou mecanismo de proteção contra o pecado habitual, graças à sua nova natureza. A razão por que os cristãos não podem viver na prática do pecado é que o pecado é incompatível com a lei de Deus que eles tanto amam. Nós amamos a lei de Deus, por isso rejeitamos o pecado. Que Deus abençoe. Amém.